Primeiro, falando de uma forma genérica, como a gente já tinha visto, o que é um compilador? Né? Um compilador ele recebe como entrada um código-fonte e devolve como a saída o que a gente chama de programa-alvo, né? Ou seja, qual é o conteúdo, qual é o resultado da nossa compilação. E essa compilação, tradicionalmente, ela gera um arquivo executável, né? Um arquivo que vai executar na máquina, mas como a gente viu, a gente pode ter um código objeto, como aqueles arquivos .o, ou arquivo assembly, ou outro tipo de código intermediário, certo? A gente pode ter um outro código-fonte, né, o que a gente chamou de transpilador, ou a gente pode ter um arquivo binário que não vai ser nem executado e nem vai ser incluído na compilação de outros códigos-fontes em tempo de compilação. A gente pode criar bibliotecas como as DLLs, que quando o arquivo vai executar, é que ela vai procurar, ela vai linkar com essas funções, certo? E também uma coisa que a gente já está usando e que meio que não nota ou já atribui como uma função dele é a questão das mensagens, certo? Por exemplo, se foi compilado com sucesso, se tem algum erro em qual a linha, e se não tem um erro, mas tem alguma coisa que pode gerar um erro, a gente pode dar um warning, né? Então, todo compilador ele tem digamos assim, essas particularidades aí, certo? E aí, uma das coisas que eu tenho colocado lá seria compilador, interpretador e compilador híbrido, né? Compilador a gente já sabe, já viu aí que ele gera normalmente um executável, ou seja, ele pega o programa todo e só vai gerar o seu programa alvo, né? Se todo o código estiver correto, não tiver nenhum erro de sintaxe, de semântica, de nada, certo? O interpretador pode fazer isso, mas ele faz comando a comando, certo? Então ele pega um comando, aí faz a verificação, transforma para código de máquina, executa, e assim sucessivamente. E tem um compilador híbrido. E aí a gente tem duas palavrinhas que são usadas lá no livro, que é análise e síntese, certo? Análise é o que a gente chamou de front-end, né? Ou seja, é a primeira parte do compilador, onde ele vai verificar, o próprio nome já diz, né? Ele vai fazer uma análise do código-fonte e vai criar uma representação intermediária, certo? E a segunda fase, que no livro a gente vê como síntese, e a gente chamou também de back-end, é o quê? Como o próprio nome já diz, a síntese ele vai gerar o programa-alvo a partir dessa representação intermediária, certo? Mas o que é essa representação intermediária? Aí a gente tem uma coisa chamada árvore sintática, certo? Então, digamos que você tem esse programa aqui, certo? Como é que eu poderia criar uma estrutura de dados que representasse esse programa? Certo? E aí a gente vê que uma estrutura de dados bem comum para representar todos os programas, ou a maioria dos programas, é o que a gente chama de árvore sintática abstrata, certo? Então, qual é o papel da análise Lex? Ele faz o scanning do código, certo? Ou seja, ele pega a entrada. O que é a entrada? A entrada é justamente o código-fonte, certo? Ou seja, a análise léxica é a porta de entrada do compilador. Ele vai ler o código-fonte e vai fazer as primeiras operações, certo? E que operações podem ser, podem ser feitas, né? Primeiro, retirar símbolos inúteis. Como assim? Quando a gente faz nosso programa, a gente faz todo identadinho, né? Bota a chave numa linha, a parênteses. Então, cada pessoa gosta de fazer a sua indentação no seu código, certo? Por exemplo, faz um eixo, aí bota a chave logo após o eixo, ou então faz o eixo, dá um enter para botar a chave na outra linha. Bota comentários de linha, comentários de várias linhas. A questão é que, para o compilador, todos esses símbolos, como sendo o espaço, os comentários, os enters que você dá para separar, para ele
nada interessa. Todos esses símbolos, eles são inúteis. Retira esses símbolos inúteis, que normalmente são os símbolos de comentário, os enters, tudo que a gente faz para o nosso programa ficar bonitinho visualmente, para o compilador ele é inútil, porque o que interessa para ele é só os comandos, a não ser a questão do Python, por exemplo, que vai pegar o comentário não, o espaçamento, né, a indentação como sendo blocos. Mas fora isso, fora esse sentido aí, todo o resto é inútil, certo? Segundo passo, ele reconhece os símbolos válidos. Como assim? Você bota o nome de uma variável começando com o número 1, né? Primeira nota, aí você bota 1 nota. Só que na linguagem não é aceito isso aí como o nome de uma linguagem, como o nome de variável. Então, aquele dali, ele é descartado logo aí, ou seja, ele já é considerado um símbolo inválido. E depois, ele agrupa esses símbolos que ele conseguiu reconhecer em tokens, certo? Talvez você já tenha escutado esse termo token. Token é cada pedacinho, não seria moeda, mas seria ticket, onde é como se o código-fonte chegasse aqui e dissesse, ó, valor total é meu identificador, certo? Ou seja, você recebe um selo, um token, né, um carimbo, como sendo um identificador. O igual ele reconhece como operador, ou um operador de atribuição, assim como igual, porque existe alguma regra que usa igual, certo? Depois, valor. Então, valor ele reconhece como identificador. Depois, mais é um operador, 12 é um número, asterisco, um operador. Então, ele vai mastigando aí, ele pega toda essa instrução complexa e vai separando símbolo a símbolo, no caso, símbolo a símbolo, que faça algum sentido para a linguagem, certo? E vai enfileirando ele, colocando como sendo uma lista. Então, ele pega, por isso que a gente diz que ele escaneia o código, ou seja, ele faz essa leitura e vai separando token a token, o identificador a identificador, certo? E aí ele vai, valor total, o igual, valor, o mais, o 12, o vezes. Então, para o compilador, tanto faz você colocar tudo junto, todos os comandos juntos, como botar espaço separando entre eles, que isso aí vai ser logo descartado de cara e ele vai aproveitar e vai reconhecer e separar e agrupar em tokens esses símbolos que ele conseguiu identificar, certo? Então, isso é o papel da análise léxica, é a primeira etapa que a gente tem dentro da compilação. E isso aí vai ser o tema da nossa primeira unidade, certo? O restante da primeira unidade. Depois a gente tem a análise sintática, né? Seria uma análise sintática quando a gente faz, por exemplo, com a frase de português, né? O que é que ele define no... Seria o sentido da frase? Não, análise sintática não é isso, certo? Análise sintática é como se você dissesse assim, essa frase é uma frase na voz ativa e ela tem um sujeito, ela tem um verbo e tem, por exemplo, um verbo de ligação e um predicado, certo? Então, ou então essa aqui, essa frase, ela tem a voz, ela é na voz ativa e ela tem um sujeito, ela tem um verbo transitivo direto com um objeto direto, certo? E vocês devem se lembrar dessa parte aí em português, né? Então, basicamente, ela analisa o que está acontecendo, o que cada uma das coisas estão fazendo lá? No caso, imagine o seguinte, quando você vai fazer uma análise sintática em português, você tem, por exemplo, uma análise gramatical, exatamente, uma análise gramatical. Então, por exemplo, você vai ter uma frase onde você tem, por exemplo, um verbo de ligação, certo? Por exemplo, estou. Eu estou doente. Beleza, frase correta.
Aí você vai fazer uma outra frase e colocou, nós estamos. Aí você, opa, a frase está faltando alguma coisa, né? Estamos o quê? Né? Então você tem isso aí. Ou então, por exemplo, eu preciso. Né? Aí você, A análise morfológica, isso. você precisa de quê? Então a frase ela só tá correta ou se você colocar, por exemplo, se você tem um verbo transitivo direto, é, ou por exemplo, precisa, é transitivo indireto. Você precisa de alguma coisa. Então, ela só vai estar correta se você colocar o de e mais alguma coisa, certo? Então, se por exemplo, eu preciso, é, eu preciso uma roupa. Então, você vê que a frase ela está incorreta, porque você não, isso aí você precisa de uma roupa, né? Então, se você não colocar o de, você vai estar com a frase incorreta. Ou então, como é que eu diria? Uma frase. Então analisa os pedaços para ver se tem algum faltando, para ver se o Exatamente. faz sentido. Por exemplo, eu elenco quais são os três tipos de frase. Eu tenho frase com verbo de ligação, frase com verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Então, se eu coloquei um verbo de ligação, por exemplo, eu vou esperar que ela tenha algum predicado que seja, como é predicativo do sujeito, né? Que seja uma qualidade ou alguma coisa assim, entendeu? Eu estou, aí você bota de uma roupa. Aí você, pô, de uma roupa não é um complemento para um verbo de ligação, né? Então você deveria colocar alguma coisa que representasse uma qualidade, um adjetivo, alguma coisa assim, entendeu? Não é que você vá dizer se aquela frase faz sentido ou não, certo? Por exemplo, você pode ter uma frase sintaticamente correta, mas que não faça sentido. Então, por exemplo, eu preciso de. Aí você bota, eu preciso de alguma coisa. Aí você diz, eu preciso de manhã. Sintaticamente, a frase está correta, porque você tem um sujeito, você tem um verbo, que é um verbo transitivo indireto, você tem um complemento, um objeto indireto, que tem a preposição de, que é a que o verbo precisa. Então, sintaticamente, essa frase ela está correta. Ela só não faz sentido, mas sintaticamente, que é o que essa frase, o que essa parte da análise sintática faz, essa frase está correta, certo? Então, o que a gente chama de análise sintática o parsing, né, do código, é o quê? É verificar, reconhecer cadeias válidas. A gente não vai reconhecer se essa cadeia, essa análise aí, ela está fazendo algum sentido. Eu só quero saber se sintaticamente, ou seja, a partir das regras que eu defini, eu posso considerar ela como válida ou não. E aí, quando falou a análise gramatical, é exatamente isso, por quê? Porque a gente usa gramática, só que não é a gramática do português, são as gramáticas que vocês viram lá em teoria da computação, gramática livre de contexto, certo? Então, o que é que acontece na análise sintática? Ela recebe os tokens, que a gente vê da análise léxica, então, quando vai lá para análise sintática, ela não vai dizer, aqui é valor total, aqui é valor, aqui é 12, não. Ela vai receber como, aqui veio um número, aqui veio um identificador, aqui veio um operador, e assim sucessivamente. Então, ela não se preocupa, a análise sintática, ela não se preocupa em ler o código-fonte, fazer essa separação e reconhecer esses tokens como sendo um identificador, um número, um operador, qualquer outra coisa assim. O papel da análise sintática é tentar casar uma sequência de tokens em uma regra, certo? Então, por exemplo, digamos que aqui a gente tenha duas regras principais, né?
na minha linguagem. Ou a primeira é um comando de atribuição. Então, eu digo o seguinte, ó, todo comando de atribuição é um identificador seguido de um igual, seguido de uma expressão e um ponto e vírgula. E o que é uma expressão? Uma expressão pode ser um número, pode ser um identificador, ou pode ser uma expressão seguida de um operador, seguida de outra expressão, certo? Aí essa outra expressão pode ser um número, identificador, pode ser qualquer coisa, certo? Então, o que é que ela vai, o que é que a minha análise sintática ela vai fazer? Então, por exemplo, você tem aqui, valor total recebe valor mais 12, tal, tal, tal. Então, ela reconheceu o valor total como sendo uma expressão, certo? Na verdade, vamos começar por aqui. Reconheceu o valor como sendo uma expressão, por quê? Porque ele já veio lá da minha análise léxica como identificador, então ele reconheceu, é um identificador, então ele pode ser reconhecido como uma expressão, certo? Ele reconhece, no caso aqui, 12 como sendo um número, então ele também pode ser reconhecido como sendo uma expressão. Então, nesse caso aqui, valor mais 12 pode ser reconhecido como uma expressão, por quê? Porque você tem uma expressão de um lado, um operador e uma expressão do outro lado, certo? Então, valor mais 12 é reconhecido como uma expressão. Só que nesse caso aí, a gente tem esse último ponto aqui, que é o quê? As regras não devem ser ambíguas. Por quê? Porque se eu pegar a partir daqui e botar valor vezes juros, isso aqui também é uma expressão. Ou então 12 vezes valor também é uma expressão. Então eu vou reconhecer a expressão como sendo valor mais 12, ou 12 vezes valor, ou valor vezes juros como sendo uma expressão para o meu reconhecimento dessa gramática aqui, certo? Então, normalmente as linguagens, quando elas definem suas regras, elas definem regras que não são ambíguas, ou seja, de uma forma que, se eu olhar para cá, para a minha gramática ou para a minha definição da linguagem, eu não vou precisar ou não vou ter dúvidas sobre qual expressão ou por qual regra eu vou reconhecer isso aí. Aí é uma coisa que a gente não se preocupava quando estava programando, mas que no caso porque era meio implícito, mas, por exemplo, como é que eu vou fazer o reconhecimento de uma expressão? Eu faço o reconhecimento da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, certo? E a questão da precedência, como é que eu vou separar essa questão da precedência? Quando vier dois operadores de precedência diferente, eu sei que eu vou fazer logo o que tem maior precedência. E se eu tiver dois operadores de precedência igual, eu vou fazer qual dos dois? E assim sucessivamente. Então, isso são coisas que a gente resolve através da análise sintática, certo? Aí pronto, aí vem aquela coisa do sentido, né? Então, o sentido seria a análise semântica, né? Ou seja, o que é que ela representa, né? Então, a análise semântica, ela vai precisar de algumas informações que normalmente a gente coloca numa tabela de símbolos, porque, por exemplo, quais são as principais atribuições da análise semântica? A primeira, a verificação de tipo. Você vai fazer o reconhecimento, você tem que definir, por exemplo, é uma declaração. Então, se você vai guardar essa declaração dessas variáveis, você vai dizer qual é o tipo dela. Mas também, além de guardar ou saber que tipo você pode ter, por exemplo, eu estou tendo uma operação de soma. Essa operação, na verdade, quando eu uso um identificador, por exemplo, uma variável, um método, exatamente, você pode, essa variável, esse método, ele não é válido em qualquer lugar do código, né? Ele é válido em determinadas porções. Por exemplo, se você faz um bloco e você declara uma variável lá dentro, normalmente essa variável ela só vai ser vista dentro daquele bloco. Se você bota ela fora de qualquer função, normalmente é uma variável global, certo? Mas, por exemplo, existem nas linguagens de programação vários tipos de escopo. Por exemplo, o escopo local, que seria de bloco,
o escopo de método, ou seja, se ela só vale naquela função. Você tem um escopo de arquivo. Então, por exemplo, aquela variável só vale dentro daquele arquivo, saiu daquele arquivo, ela não vale mais. Você tem, por exemplo, namespaces ou classes ou alguma coisa assim, onde você, ou biblioteca, por exemplo, quando você define um módulo, certo? Você pode definir que aquela variável ela só vai ser vista dentro do módulo, ou algumas variáveis vão ser vistas dentro do módulo e outras vão ser visíveis fora do módulo, e por aí vai. O global, que é quando é visto por todo mundo, certo? Então, o escopo seria isso, o local onde uma determinada variável está visível, certo? Essa parte do encapsulamento, que a gente já viu em programação orientada a objetos, né? Se um atributo é público ou é privado, certo? A questão da passagem de parâmetros, por quê? Porque quando eu tenho um método e eu tenho uma função e eu tenho parâmetros, eu preciso verificar se a quantidade de parâmetros é compatível, se os tipos que foram passados para aqueles parâmetros são compatíveis, e se, no caso de linguagens como C, se a ordem dos parâmetros ela está compatível, né? Não é só o número, nem o tipo, você também pode mudar de acordo com a ordem, e assim sucessivamente, certo? Então, por exemplo, quando você tem alguma coisa desse tipo aqui, int A e double B, e você faz C recebe B mais A, mas beleza. C é um identificador, A e B é um identificador. Para o primeiro comando, você reconhece o A como sendo inteiro. Para o segundo comando, você reconhece o B como sendo inteiro, certo? Para esse terceiro comando aqui, você tem uma expressão onde B é double, né? A é inteiro, certo? E como a gente tem uma soma aqui, de um double mais um inteiro, antes de você fazer a soma, o que é que vai acontecer? O A ele tem que ser convertido para double, ou seja, promovido para double. Se a linguagem não permite isso, é um erro. Mas se a linguagem permite, além de reconhecer que aqui a gente vai ter um double, eu sei que por causa dessa expressão, eu tenho que converter, eu tenho que promover o A de inteiro para double, certo? Para quê? Para quando eu fizer essa soma, o resultado dela vai ser double, porque todas as expressões onde você tiver pelo menos um double, você vai ter o resultado double. Aí, por exemplo, C é igual a mais B foi reconhecido perfeitamente na análise sintática como sendo um comando válido. Mas quando você vem, por exemplo, para análise semântica, ele vai ver que o C ele não foi declarado. Então, aqui ele vai gerar um erro dizendo que o C não foi reconhecido, certo? Então, essas coisas sintaticamente estão corretas, porque você tem todos os tokens organizados em um comando válido, mas semanticamente não está correto, porque no caso da linguagem, o C ele não foi declarado previamente. Professor? Oi. Professor? Oi. O que são esses limites? Sim, eu esqueci de falar. Limites por exemplo, em algumas linguagens, se você definir o tamanho de um vetor como sendo 10, e você já coloca um vetor índice 11 e recebe alguma coisa, algumas linguagens eles já lhe dizem, olha, isso aqui está fora do limite do vetor, certo? Ou seja, ela já guarda o tamanho do vetor, e quando você acessa o tamanho, na própria compilação, ela já lhe diz, ó, esse aqui está fora dos limites, né? Ou, por exemplo, você define um inteiro unsigned, né? Ou seja, aquele sem sinal, e você bota um número negativo. Diz, opa, isso aqui está errado, está fora do limite. Ou mais ainda, digamos que cada sistema operacional ele tem um limite de memória. Então, por programa. E aí você vai e cria uma super matriz de double que é 1000 por 1000 por 1000, né? E aí o próprio programa já diz, opa, você já estourou o limite aí de armazenamento do seu programa, certo? Então, esses são esses limites aí. Geração de código intermediário, certo? A gente mostrou lá aquela árvore abstrata, né? A árvore de sintaxe abstrata,
certo? Então, o que é que acontece? Quando você tem uma árvore daquela, tanto faz o nome das variáveis ou como é que você botou lá. Para o computador, as suas memórias vão virar ou as suas variáveis vão virar um pedaço de memória. Então, se você botou um nome de uma variável, taxa de juros por mês, ou botou a variável T, tanto faz. Para o compilador, tanto faz. Certo? É mais para você, programador. Por quê? Porque, no final das contas, elas vão ser transformadas em endereços de memórias. Então, o que é que vai acontecer? Normalmente, na geração de código intermediário, instruções complexas são separadas. Consegui fazer uma instrução e tudo numa linha. Ou alguém fez e colocou 3 atribuições, cada atribuição numa linha. Para o computador, tanto faz, porque na hora que você fizer a compilação, por exemplo, uma expressão que você conseguiu definir em uma linha vai se transformar em várias expressões, uma por uma, né? Uma linha por linha. Então, por exemplo, aqui, digamos que ele tem esse aqui, prestação vai receber total menos entrada vezes 1 mais juros vezes meses, certo? Então, a primeira coisa que a geração de código intermediário faz é o quê? Não existe mais prestação, é uma variável que eu vou ter um identificador, um número, ou uma string para identificar. ID1. Total vai ser ID2, entrada ID3, e assim sucessivamente. Aí o que é que vai acontecer? Para essa expressão toda aqui, o compilador ele não vai conseguir fazer toda a expressão de uma vez. Todas as expressões elas são binárias, né? Os operadores eles são binários, ou seja, eles têm 2 operandos por vez. Então o que é que vai acontecer? Ele vai gerar aqui uma atribuição dizendo, olha, total menos entrada vai ser total é o ID2, então vai ser ID2 menos ID3 e o resultado vai para um temporário, TMP1. Depois, ele vai fazer juros vezes meses. Na verdade, é ID4 vezes ID5 e vai jogar numa variável temporária 2. Aí, esse resultado aqui, você iria somar com 1. Só que o 1, ele é, por exemplo, inteiro e juros é real. Então, você vai fazer o quê? Criar um temporário 3, onde você promove para real o número 1 e depois vai somar esse temporário 3, que é o 1, mais o temporário 2, que é juros vezes meses. Depois, resolver esse parênteses, ele vai multiplicar esses dois, ou seja, ele vai pegar TMP1 vezes esse TMP4 e jogar num TMP5. E por fim, que é a atribuição, que é a prestação, o valor dele, né, ou seja, o identificador 5, ele vai receber o resultado dessa multiplicação que está em TMP5. Então, quando a gente fala assim, faça o código limpo, as expressões que dê para você entender, porque não adianta você conseguir botar tudo numa linha, certo? Mas para o compilador, quando ele vai fazer a transformação do código, ele vai fazer esse trabalho do mesmo jeito, certo? Então, uma expressão complexa que está numa linha só, ela não necessariamente vai ser mais rápida que uma expressão que você divida em 2, 3 linhas, certo? Ou que ela vai gastar menos memória do que nessa expressão que você botou 2 ou 3 linhas, certo? Então, isso aí se faz na geração do código intermediário, naquela geração de uma análise, de uma estrutura de dados intermediária. Então, o que é que acontece? Todas as instruções complexas e comandos complexos que você fizer, o próprio compilador, ele já vai fazer isso. Por quê? Porque todo operador aritmético ou outros operadores lá, eles são normalmente binários, ou seja, eles são feitos 2 a 2, certo? E aí entra uma outra jogada que seria a otimização do código. Aí vem a pergunta, por que otimizar o código? Certo? Porque, na verdade, quando você faz isso aqui, você pode ver que você gerou um monte de arquivo de variáveis temporárias aqui, né? Para você fazer seu código. E fora que você tem o que a gente chama de hierarquia de memória, certo? O que seria a hierarquia de memória? Se você tem um programa e você usa muito uma determinada variável,
a máquina ela vai tentar alocar isso numa memória mais rápida, que é, por exemplo, os registradores do processador, certo? Mas esses registradores, eles são limitados, não é? Então, o que é que hoje os processadores têm? Tem as memórias cache, cache L1, cache L2, cache L3, certo? E cada uma tem seu tamanho específico, né? E cada uma é mais rápida ou é mais próxima do processador do que as outras. Então, o que é que vai acontecendo nessa hierarquia de memória? Sempre as variáveis que eu consigo, que eu uso mais e que eu consigo, eu guardo nas memórias mais rápidas, como registrador, memória cache. Os dados que eu não consigo representar lá, seja porque está cheio ou por alguma outra razão, eu jogo para a memória, certo? Então, para a memória principal, que seria a memória RAM, certo? Só que a memória RAM ela é mais custosa de ser consultada do que essas memórias cache, essas memórias que estão mais próximas do processador. E por sinal, então por que não faz tudo na cache? É porque normalmente essas memórias mais rápidas elas são menores porque são mais caras, certo? Ou seja, alguma coisa que você implementa direto no circuito, ou alguma coisa assim, certo? Ou um material mais rápido. Então, essas memórias mais rápidas, elas acessam e tornam o programa mais rápido se você conseguir jogar todas as suas variáveis lá. Só que quando você consegue, você faz esses comandos, como a gente fez aqui, ao invés de você diminuir, você está aumentando tudo aqui. Certo? Então, o processador ele tem algumas estratégias para otimização de código. Uma das estratégias é, por exemplo, substituir valores conhecidos. Então, por exemplo, se você coloca um valor que é fixo numa variável, ele vai ser guardado em memória. Se você coloca ele como uma constante, o que é que acontece? O compilador ele já sabe que aquele dali é uma constante, você definiu ele como constante. Então, ao invés de criar um identificador para ele, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar e jogar esse mesmo valor que você definiu como constante, como a gente viu naquele define, e joga dentro do código como sendo um valor e não como sendo uma variável, certo? Então, isso vai diminuir algumas instruções. Por exemplo, essas variáveis temporárias, nem todas são utilizadas. Então, eu vou tentar diminuir, né? Eliminar comandos desnecessários. Ou, por exemplo, eu criei uma variável temporária para uma expressão. Aí, depois que passou essa expressão, essa variável temporária, ela não vai ser mais usada. O que é que eu posso fazer? Eu posso reutilizar essas variáveis temporárias em outras expressões que eu tiver mais no futuro, certo? E identificar trechos de códigos paralelizáveis. Como assim? A gente hoje tem, processador tem 4 núcleos, etc., tem 10 núcleos. Beleza, mas se o meu programa ele for uma sequência de instruções assim, como é que eu vou otimizar ou como é que eu vou ter um desempenho melhor se ele vai ser uma sequência de comandos, né? Um enfileirado do outro, né? Ou seja, eu vou ter uma sequência de comandos que um precisa do outro. Então, os compiladores, eles tentam identificar também trechos de códigos paralelizáveis. Quando é que um código é paralelizável? Quando ele não depende de outros. Então, se você tem um determinado trecho de código que trata de algumas variáveis e você tem outro que trata de outras variáveis, eles podem ser executados de forma paralela em dois núcleos diferentes, por exemplo, sem prejudicar a corretude do programa, né? E ainda trazer um ganho de desempenho, certo? Aí eu coloquei aqui esse exemplo que a gente tinha feito lá, certo? O que é que acontece? Beleza, TMP1 vai depender desses dois aqui. TMP2 vai depender desses dois aqui. Beleza. Aí a gente tem aqui uma instrução onde ele vai promover esse número 1 para um número real, certo? Só que 1 é uma constante. Então, por que eu não posso já fazer isso e eliminar essa minha instrução dessa sequência? Então, eu vou aqui e, por exemplo, o compilador ele faz isso, ele troca onde tiver o TMP3, ele já transforma esse número, que é uma constante, em real para 1.0
e já substitui o TMP3 como 1.0 aqui nessa expressão em TMP4, certo? Ou seja, com isso, eu eliminei uma instrução, que foi essa promoção para real, na execução do programa, e vou também eliminar o TMP3, ou seja, vou eliminar uma variável temporária, certo? Aí, beleza, aí ele faz essa instrução TMP4 e, por exemplo, aqui eu boto TMP5 receber TMP1 vezes TMP4 e o resultado aqui deveria ser para ID1, né? ID1 vai receber TMP5. Mas você vê aqui, ó, essa TMP5, ela só está sendo usada para fazer essa atribuição. Então, eu posso eliminar ela e já colocar esse resultado aqui para o ID1, né? ID1 vai receber TMP1 vezes TMP4. E também já elimino essa variável TMP5. E se a gente for prestar atenção aqui, por exemplo, essa minha instrução, TMP1 vai receber ID2 menos ID3, ela só depende de quem? De ID2 e ID3. Essa TMP2 só depende de D4 e D5. Então, pode ver que essa instrução e essa outra, elas são independentes porque elas não precisam de variáveis das mesmas variáveis, né? Ou uma não influencia a outra. Então, se eu quisesse, eu poderia paralelizar essa instrução de TMP1 e de TMP2 em dois núcleos diferentes. Por quê? Porque uma não depende da outra, uma é independente da outra. Já, por exemplo, TMP, essa daqui, TMP2 e TMP4, você vai ver que TMP4 ela depende de TMP2. E você vai ver que essa última aqui depende de TMP4. Então, por exemplo, essas três instruções aqui, elas não vão ser, elas têm que ser colocadas no mesmo núcleo. Por quê? Porque uma depende da outra. Eu não posso colocar elas em núcleos diferentes em paralelo. Mas essa sequência aqui e essa outra, eu posso colocar em paralelo. Então, eu consigo aí economizar, digamos assim, um tempinho se eu conseguir paralelizar, botar essa aqui num núcleo e essas outras três aqui em outro núcleo, e aí eu deixo o programa mais rápido. Então, isso aí acontece, essas verificações aí, elas acontecem em tempo de compilação, certo? E ela serve para deixar o programa mais rápido. Por quê? Porque nesse caso aí, a gente vai gastar menos memória, porque vai precisar de menos variáveis, e vai gastar menos tempo, porque a gente elimina algumas instruções para o processador executar, certo? Então, essa aí é a parte de otimização de código. E, por fim, ele vai gerar o código no programa-alvo, né? A gente viu que depende muito da plataforma que a gente vai fazer. A gente tem os programas auxiliares, que a gente já viu, que é o Assembler, né? Eu nem falei ontem, montador é o nome que a gente usa em português, mas normalmente ninguém chama montador, chama só Assembler, certo? E a gente tem o linker, para associar ele a símbolos externos. Só uma observação nessa geração de código é que o endereçamento ele não é absoluto, ou seja, quando você vai transformar tudo isso aqui em endereço de memória, no caso, esse endereçamento é relativo. Por quê? Porque eu não sei em que pedaço da memória esse meu programa vai executar. Então, sempre esse endereçamento eu estou com essa variável no endereço 10, mas não é no endereço 10, é o endereço 10 a partir do início da onde começa a memória, onde o meu programa executável for carregado na memória. Então, a gente diz que é um código relocável, ou seja, ele tem um endereço de memória, mas esse endereço de memória ele não é absoluto, é um endereço relativo aonde esse programa ele vai ser carregado na memória, certo? Então, aqui é uma visão geral, isso aqui tem no livro, certo? Ou seja, o programa-fonte, ele passa pelo analisador Lexo e sempre é assim, a saída de um vai ser a entrada do outro, ou seja, o analisador Lexo que vai me dar tokens, esses tokens, eles vão ser analisados pelo analisador sintático, que vai me dar uma representação intermediária, como, por exemplo, uma árvore abstrata, certo? Essa árvore abstrata, ela vai ser levada para um analisador semântico, que vai fazer a sua análise semântica e vai fazer algumas operações, como, por exemplo, conversão de tipos, vai verificar questão de
parâmetros, quantidade de parâmetros, etc. Essa análise semântica ela vai para o gerador de código intermediário, que vai fazer aquelas substituições que a gente viu, e pegar instruções que eram antes complexas, né, que estariam na árvore, e vai pegar cada instruçãozinha daquela árvore e gerar uma instrução que poderá ser convertida em uma instrução de máquina, certo? Essas instruções elas são otimizadas e essas instruções otimizadas elas vão para o gerador de código que vai gerar o seu programa-alvo, que pode ser um executável ou pode ser outra coisa, certo? Sempre aí a gente vai ter em todas as fases, a gente vai ter uma tabela de símbolos, certo? Para guardar essas variáveis. Obviamente que cada fase ela vai usar a tabela de símbolos de uma forma diferente. Por exemplo, no analisador léxico, ele vai pegar e armazenar na tabela de símbolo todos os identificadores que ele encontrar, certo? No caso do analisador sintático, ele vai pegar, por exemplo, uma expressão de uma função, definição de uma função, e jogar aqui dentro como sendo, isso aqui é uma variável, isso aqui é uma função, isso aqui é uma constante, e assim sucessivamente. A análise semântica já vai dizer, aqui é o tipo dele, aqui vai ser uma conversão de tipo, etc. E assim sucessivamente. E outras, como essa parte de baixo, o back-end, eles vão usar mais para fazer a geração de códigos. E da mesma forma, a gente também tem essa tabela de símbolos, ela vai determinar uma coisa que a gente chama de passagens, certo? O que é uma passagem? É o seguinte, você está aqui, aí você, fiz o analisador léxico, sintático, semântico, aí quando chegou aqui no semântico e diz, eu vou precisar, eu sei que agora isso aqui é uma variável, então eu vou precisar saber se essa variável ela está sendo inicializada. Então eu vou ter que voltar aqui para o analisador sintático para saber onde estão todas as inicializações, e assim com outras coisas. Então, depois de um conjunto de etapas, a gente pode ter que voltar para uma etapa e revisitar o código-fonte para preencher algumas informações adicionais, né? Cada interação dessa é a que a gente chama de passagem. Então, você pode ter um compilador de uma passagem que ele faz o quê? Ele lê o código só uma vez e depois já gera o intermediário, ou o executável, né? Ou, por exemplo, você lê uma vez, aí armazena algumas coisas na tabela de símbolos, e aí você tem que voltar para ler de novo para fazer outras verificações e assim sucessivamente, certo? Aí depende das especificações da linguagem. Eu botei aqui um exemplo. Digamos, eu tenho essas duas funções declaradas nessa ordem. Eu tenho essa binomial que vai retornar o resultado de fatorial de n dividido pelo fatorial de p vezes fatorial de n menos p. E quem é fatorial? É essa função aqui, né? E aí ele vai fazer um fatorial aqui recursivo. Beleza. Essa declaração aqui é válida? Se, por exemplo, fosse em C++, não seria válida. Por quê? Porque ele faz uma passagem aqui, nesse arquivo fonte, e chegou aqui em binomial e disse, essa função fatorial você não declarou, não. Então, em C++ eu seria obrigado a jogar essa função fatorial para antes da binomial. Por quê? Porque ela não iria reconhecer, certo? E se eu tivesse uma dependendo da outra, no caso de C++ de novo, a gente teria que fazer uma declaração daqui, certo? Para eu poder usar essas funções. Mas, por exemplo, Java ele já permite a gente fazer isso aqui. Ou seja, eu posso declarar essa função binomial aqui e posso declarar a função fatorial embaixo, que para ele não tem nenhum problema, certo? Por quê? Porque no caso o Java, ele não faz só uma passagem, ele faz mais de uma passagem, certo? Ou seja, ele verifica primeiro, tem uma função binomial, tem uma função fatorial, etc, etc. Aí na próxima ele vai lá e verifica. Eu tenho uma função fatorial? Tenho, já foi definido posteriormente. Então, na primeira passagem ele tem um determinado papel e na segunda passagem ele tem outro determinado papel que seria
análise mais completa. Então, existem compiladores que eles podem fazer várias passagens, e as passagens, elas não necessariamente são em uma fase específica, certo? Você pode fazer só uma passagem do scanner, mas fazer várias passagens quando está fazendo o parsing e o semântica, a análise semântica. E assim, com outras fases, por exemplo, geração de código intermediário, ele faz uma otimização, aí ele pode voltar para geração de código, ele pode continuar para gerar o código, geração de código final, mas aí ele pode voltar para a parte de otimização e otimizar o código final. Então, essas etapas aí, essas passagens vão depender de cada sintaxe, de cada linguagem diferente, certo? E por último, isso aí é uma coisa, talvez é o mais difícil para a gente fazer, e se vocês xingaram quem fez o compilador, vocês agora vão sofrer, né, as consequências, que é o tratamento de erros, certo? Ou seja, beleza, eu encontrei um erro, o que é que eu vou fazer com esse erro? Eu posso simplesmente parar o programa e exibir a mensagem de erro. Tá. Como é que eu exibo a mensagem de erro? Aí depende, como é que você reconheceu que aquilo dali é um erro, certo? Então, às vezes você tem uma mensagem de erro, essa mensagem de erro não tem nada a ver. Eu esqueci um ponto e vírgula, mas o cara disse que um identificador não foi encontrado, certo? Mas isso aconteceu porque naquela sua definição da sua gramática, a sequência que você colocou levou ele a tentar identificar como expressão, quando na verdade era já o fim de um comando para o início do outro, certo? Outra coisa difícil, recordar o número da linha do código-fonte original. Por quê? Porque a gente viu que a gente transforma todas as instruções em outros comandos. E aí, se, por exemplo, deu um erro no meio dessa expressão aqui, então, por exemplo, eu botei um erro aqui dessa juros. Juros não foi declarado, né? A gente viu que isso aqui vai ser transformado em várias linhas. Aí, como é que eu vou guardar que esse pedaço aqui está referenciando a essa linha no código-fonte? Principalmente depois de eu fazer essa eliminação aqui da otimização de código. Então, é difícil ou dar um trabalho você saber qual o número da linha do código-fonte original, certo? Do processo. E aquela última coisa, eu encontrei o erro, beleza. O que é que eu vou fazer? Parar o programa. Teve um erro. Mas aí você vai e compila isso. Erro na linha 2. Aí você vai recompilar. Erro na linha 3. Erro na linha 4. Erro na linha 5. Aí você, por que esse compilador não dá logo todos os erros que tem, certo? Por quê? Porque fica mais difícil e até você pode detectar erros, como eu falei, inexistentes na tentativa de... eu acho que o erro é esse aqui. Agora eu vou considerar que o erro é esse aqui e vou partir para o meu próximo comando, para a minha próxima instrução. Certo? Então, o tratamento de erros, ele sempre é tratado, ele sempre é mostrado como um fator à parte lá nos capítulos do livro, porque tem todas essas questões aqui envolvidas, certo? Ou seja, como exibir a mensagem, o número da linha, como é que eu detecto erros que não existem, certo? Então, esse é o processo completo da compilação.